Meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Eu quero ler um texto da palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do verso 4, que diz assim: Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo ao rei de Israel. Mas o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel quando Acabe morreu. Por isso Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo o Israel nesse mesmo tempo. Ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? E ele respondeu: Sim, eu irei. Estarei contigo, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou: Por qual caminho subiremos? Jorão respondeu: Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram 7 dias e não encontraram água para o exército nem para o gado que levavam. Então o rei de Israel disse: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas Josafá perguntou: Não há aqui algum profeta do Senhor por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele auxiliava Elias. Josafá disse: Ele tem a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro dele. Queridos, observem bem que o rei aqui não fez nenhuma pergunta a Deus. Resolveu tomar um caminho sem antes consultar ao Senhor. O que me chama a atenção é que quando Salomão reinou sobre Israel, o reino ele era um reino unido, mas com a sua morte, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos e tinha como sua capital Samaria. O reino do sul ficou apenas com as tribos de Judá e Benjamim. A manutenção das 12 tribos sobre Salomão se deu porque este rei dominava Israel com mão de ferro. Mas com a morte, com a sua morte, o seu filho Roboão assume o reinado e a partir daí Israel experimenta essa cisão. O texto que a gente acabou de ler nos mostra o rei dos Moabitas se rebelando contra o rei de Israel, depois da morte de Acabe. Isto porque, desde o reinado de Salomão, este impunha pesados tributos aos reis que estavam sob o seu domínio. Porém, com a divisão de Israel, surge agora 2 reinos de segunda classe. A divisão, querido, sempre enfraquece, os poderes acabam se fragilizando. O rei Messa se aproveita do momento e diz que não mais pagará tributo ao rei de Israel. Este então reage, mas sabe que não tem condições de enfrentar os moabitas, por isso propõe aliança ao rei de Judá, que é Josafá, e ao rei de Edom. Vejam que Israel, antes da cisão, era uma nação temida. Os povos não ousavam enfrentá-los, pois sabiam do zelo de Deus para com eles. Mas depois da cisão, da divisão, a nação já não possui mais aquela marca que lhe era característica. Do ponto de vista geográfico, o exército de Judá ficava mais distante, o exército que ficava mais próximo era o exército de Edom, que já ficava próximo do deserto. Vejam que eles tomam a decisão de atacar Moabe pelo deserto, mas eles não consultam ao Senhor, não procuram saber o que o Senhor tem para eles. São líderes que agem à revelia. Possivelmente eles pensaram que se tratava ali de 3 exércitos e eles iam enfrentar um único exército que era o de Moabe. Ou seja, do ponto de vista humano e bélico, os moabitas seriam, em hipótese alguma, não seria páreo para aqueles exércitos. Mas observem que Deus não é consultado acerca do caminho a seguir. Eles escolhem o caminho do deserto. O caminho do deserto é sempre o pior caminho, mas isso é o resultado de estratégia humana, sem a consulta do divino. Veja que nos versos 9 ele diz, ela disse, veja aí no versículo 9, o que ele disse, queridos. Olha que coisa, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram 7 dias. Então o rei de Israel, no verso 10, disse: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Essa é a resposta, é o que o rei diz.
Só que o rei de Israel que diz isso, em momento algum ele consultou ao Senhor. Em momento algum ele pediu direção de Deus. Queridos, quando agimos e quando tomamos decisão sem consultar o Senhor, podemos sofrer consequências terríveis. Vamos orar. Deus, eu peço ao Senhor que nos conceda da tua graça e da tua direção, para que tomemos decisões que sejam de fato sábias e que glorifiquem o teu nome. Eu peço isso ao Senhor em nome de Jesus. Esse é o desejo do pastor Marcos Limeira. Amém.